uma área que nós precisamos morrer para nós mesmos, morrer para si mesmo no casamento. O casamento é um dos maiores campos de treinamento espiritual que a gente pode considerar na face da terra. Que a gente acha uma pessoa totalmente oposta a nós e casa. Ninguém casa com alguém parecido com você mesmo, né? O ditado que os opostos se atraem é legítimo. Sempre assim. O sol sempre casa com a lua. E aí, enquanto que um quer o dia, o outro quer a noite. E assim nós vamos, né? E essa é a caminhada do casamento, desafiador. Se alguém tem alguma coisa contra, alguma opinião contrária, fale agora. Porque é desafiador. Nós juntamos duas pessoas totalmente diferentes que precisam caminhar juntas para um mesmo propósito. Enquanto que um é ativo, o outro é parado. Um é calmo, o outro é acelerado. Um é organizado, o outro, sangue de Jesus. Um cuida do dinheiro, o outro gasta. Normalmente, o homem cuida, a mulher gasta. Essa é a parte boa. Gastar é com a gente. Tudo ao contrário. É fácil? Não. Treinamento, o casamento é um exercício diário, onde normalmente a gente revela aquilo que tentamos esconder das outras pessoas. Lá no casamento, lá na intimidade, a gente revela. O nosso verdadeiro eu é revelado lá. Amém? E é mais ou menos a vida com Deus deve ser mais ou menos igual ao casamento. A gente precisa aprender a negar, às vezes, a nossa vontade para fazer a vontade do outro. Sim ou não, os casados aí? Quem não é casado, gente, o casamento é bem legal. Pode casar. Vai dar certo. Isso aí. Mas é verdade, é muito bom mesmo, né? A gente tem um parceiro para a vida, né? Isso não tem preço, né? Não tem preço. Nós vamos ter 30 anos de casado esse ano, gente. Olha que bênção. Sobrevivemos. Então não é tão ruim assim. Mas esse é o treinamento diário que a gente precisa fazer. Às vezes você não quer fazer alguma coisa que você precisa fazer. Mas também, às vezes, o outro faz aquilo que você quer. E com Deus é mais ou menos assim. Nós precisamos deixar que Deus faça a vontade dEle. E nós apenas obedecemos, né? Então, morrer para si mesmo no casamento é um exercício que nós precisamos aprender. Queridos, casamento, às vezes, muitos conflitos não nascem da falta de amor. Muitos conflitos nascem do excesso de ego, do excesso da vontade do outro. Sempre quer ter razão, sempre quer vencer a discussão, sempre quer que seja do seu jeito, sempre quer ser servido. Aí vem para o aconselhamento de casais, mas não vai adiantar, porque não entende que nem sempre se tem razão. Nem sempre a gente vence a discussão, nem sempre é do meu jeito e nem sempre é você servido. Por vezes eu tenho que estar do outro lado. Efésios 5, 21 diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar é estar sujeito, estar à mercê do outro por vezes. Talvez o seu casamento não esteja morrendo por falta de amor. Talvez esteja só sufocado pelo próprio orgulho. E é isso que na nossa vida, às vezes, o nosso casamento não rende, não anda, não melhora, porque nós não conseguimos matar o nosso ego, não conseguimos negar a nós mesmos. E eu não estou falando que é fácil, mas não é impossível. Morrer para si mesmo nas finanças. Nós estamos falando de quê mesmo? De maturidade espiritual. O que tem a ver casamento com maturidade espiritual? Tudo.
que tem a ver finanças com maturidade espiritual? Tudo. Porque se você tem um relacionamento com Deus a ponto de você obedecer, de ser transformado pelo Espírito Santo, o seu casamento vai ser transformado. Nós estávamos falando há pouco, quando Jesus chega, nós temos um encontro real com Jesus, é impossível não mudar a nossa vida. E como é que a pessoa vive um casamento desgraçado, uma vida financeira desgraçada e diz que teve um encontro real com Jesus? Não tem como. Porque não teve um encontro real com Jesus. Porque Jesus é a bênção, Ele abençoa, Ele transforma, Ele cura, Ele sara, Ele agrega o casamento e não o desagrega. Mas morrer para si mesmo nas finanças, o ego vai dizer, eu mereço, eu quero agora, eu trabalho para isso. Mas quando você é maduro, você vai perguntar, isso glorifica a Deus? Isso é prudente? É um momento? Eu realmente posso adquirir ou comprar ou fazer isso? Muitas dívidas não nascem da necessidade das pessoas, mas nascem da incapacidade de negar os seus próprios desejos. Casamentos onde os cônjuges não combinam, um joga, o outro não sabe, o outro gasta, o outro não sabe. Pessoas que vivem anos na igreja, não conseguem mudar hábitos. Gostam daquele... Ontem conversava com uma pessoa e ela disse, quando Jesus foi entrando, a gente foi mudando o que a gente gostava de festa, de pagode, de show, a gente foi deixando de gostar, deixando de fazer. Meu irmão, se você tem hábitos que não glorificam a Deus e não muda eles, você não teve um encontro com Deus. A sua vida não vai melhorar. Porque Jesus é Deus. Ele não é um gênio da lâmpada que você faz desejos e ele te obedece. Ele vem, transforma o seu caráter, transforma o seu coração. Ele vem e nos mostra que é somente pela graça. E nós conseguimos nos render em plena misericórdia de Deus. A gente consegue entender a graça que nos alcançou, nos perdoou, nos amou, nos tirou de uma vida de pecado, de uma vida totalmente sem sentido e nos trouxe para uma vida rumo à eternidade, uma vida plena com Jesus. Mas exige renúncia. Renúncia dos nossos próprios desejos. Então, dívidas, às vezes, não são necessidades. São simplesmente desejos que não foram negados. Pastora, é que eu acho que ir no show ali, que não é cristão, eu acho que não tem nada a ver. Meu irmão, a pergunta não é tem a ver ou não tem a ver. Você precisa perguntar, isso glorifica a Deus? As perguntas eternas, né? As perguntas polêmicas da vida, pode isso, pode aquilo, pode aquilo. Você não precisa ter uma resposta concreta, você precisa ter uma resposta que vem de dentro de você. O Espírito Santo vai comigo nesse lugar. Ele vai ficar confortável lá? Porque a gente fala, né, que quando a gente vai em um lugar pecar, considerando que o Espírito Santo mora dentro de nós, ele vai junto ou ele não vai junto? Quando nós vamos ali pecar, Jesus, o Espírito Santo vai junto. Ele vai junto. O ambiente que você está é adequado para o Espírito Santo? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Esse seu comportamento lá no seu trabalho, no lugar onde você vai, é adequado ao Espírito Santo? Porque ele está lá, ele está dentro de você. No momento que você o aceita, ele mora dentro de você. É essa pergunta que nós temos que fazer. Então, a gente tem que parar de dar desculpa, né? Para não mudar hábitos. Eu sempre fiz assim, agora eu vou continuar fazendo, porque eu acho que não tem nada a ver, eu acho que não é pecado, a Bíblia não diz que é pecado. E ainda uso o versículo, mas porque todas as coisas me são lícitas.
Quem não aprende a governar os seus desejos acabará sendo governado por eles. Não adianta. Por ora, o pecado sempre diz que você controla, mas é mentira. Ele te controla.